Deus seja louvado. Título desta mensagem: A transformação de humilhação para a glória. Precisamos entender o significado da palavra ressurreição. A palavra grega significa sair para fora de. Então, ressurreição significa sair para fora da morte ou da sepultura. Mas nas Escrituras encontramos que o homem consiste de 3 elementos: espírito, alma e corpo. E é importante entendermos que o que morre é o corpo, que será ressurreto após a morte. O espírito e a alma nunca necessitarão de ressuscitar, porque não passarão pela morte. Então estamos falando de ressurreição do corpo. Isso é muito importante. Agora eu quero falar um pouco nessa oportunidade o que a Bíblia mostra e relata o que acontece com as pessoas depois que morrem. Sabemos que é um assunto de interesse universal. Eu não quero saber a sua nacionalidade ou cultura a que você pertença, mas todos estão interessados no que acontece depois da morte. A ressurreição de Jesus Cristo é esclarecedora e também a garantia da nossa ressurreição, que significa que se formos comprometidos com Jesus, como está escrito em Colossenses 1, verso 18, falando aí da ressurreição de Jesus. E Paulo diz que Jesus Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Glória a Deus. Jesus é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, o primeiro lugar. Ele foi o primogênito da morte. Ele é a cabeça de toda essa nova criação. Ele é a cabeça dessa nova raça, Deus homem, o homem e Deus combinado. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o primogênito dos mortos. E a ressurreição é parecida com o nascimento da morte. E é uma fotografia linda. É um nascimento natural, que normalmente o que sai primeiro é a cabeça e o que vem depois é o corpo. Então a ressurreição de Jesus é a garantia que o seu corpo, que é a igreja, também vai segui-lo em ressurreição. Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, verso 20 e 21, porque a nossa cidade está no céu. Nós que agora estamos vivendo na terra, somos cidadãos dos céus. Ora, se você é cidadão de um país, você tem um passaporte, não é verdade? Nós temos um passaporte que é o sangue de Jesus Cristo. E a nossa cidade está no céu. Bendito é o nome do Senhor. E de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. A marca de um verdadeiro cristão é estar esperando, ansioso, o nosso Salvador, que transformará
o nosso corpo abatido, para que seja conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Isto é, transformará o nosso corpo da humilhação para que seja conformado com o corpo da sua glória. Talvez você entenda isso, mas nós vivemos num corpo de humilhação. Fomos humilhados por causa do pecado, mas Jesus vai mudar esse corpo de humilhação na aparência do corpo da sua glória. Isso é maravilhoso demais. E esse corpo vai mudar. Vamos ver agora um ponto muito importante que está na primeira carta em João 3, versos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ou seja, ainda não vimos o corpo que vamos ter, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. Então nosso corpo vai mudar. Bendito é o nome do Senhor, na aparência do seu corpo glorioso. Faça atenção nesse próximo verso. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Você pode confirmar que está esperando a ressurreição? Então tem algo que você precisa fazer. Tem que estar se purificando a cada dia. E qual é a qualidade da purificação? É Jesus, tão puro quanto ele é. E se alguém disser que está esperando a ressurreição e não se vê nesta pessoa evidência da purificação, eu não quero dizer que você está querendo ser santo, mas está enganando a si próprio. Você está apenas usando uma linguagem religiosa, porque esta é a marca de todas as pessoas que querem ir nesta mudança de humilhação para corpo de glória. As pessoas perguntam como esse corpo vai ser. E então Paulo responde em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 35 ao 38. Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Diz ele, insensatos, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Quando se semeia uma semente, não semeia o corpo da semente, mas o simples grão. Bendito é o nome do Senhor. Como uma semente do trigo ou qualquer outra semente, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Há duas coisas aqui combinadas: continuidade e mudança. E se você semear uma semente de maçã, você não vai colher uma laranja. A natureza da semente determina a natureza da vida que vai ter, e então há uma continuidade, mas há também mudança. A macieira que sai da semente da maçã não é parecida com a semente, ou seja, a árvore não é parecida com a semente. Então há continuidade. E você será o mesmo, mas com uma mudança tremenda e sobrenatural. O que você semeia determina o que vai vir depois. E é claro, o que vai ser totalmente diferente do que você semeia. O nosso corpo é semeado no enterro, no chão, como uma semente. E o mesmo corpo virá numa maneira ou num corpo totalmente diferente, que Jesus foi muito cuidadoso em enfatizar.
que ele ressuscitou no mesmo corpo que ele foi crucificado. E isso é muito importante, porque quando você ressuscitar, você não vai ter outro corpo. Você não vai ter, bendito é o nome do Senhor, um corpo diferente, mas vai ser o mesmo corpo mudado. Paulo coloca 5 mudanças que vai acontecer no corpo ressurreto. E ele fala disso em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 42 a 44, 52 e 53. Então, 42 diz: semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se um corpo animal, ressuscitará um corpo espiritual. Verso 52 e 53 diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E eis aí 5 mudanças que vai acontecer em nosso corpo na ressurreição. Então a ressurreição de Jesus é uma chave elementar na doutrina cristã, e não podemos colocá-la de lado e chamarmos de cristão. Paulo diz, 1 Coríntios 15, verso 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Portanto, irmãos, eis aí que gloriosa, glória a Deus, que gloriosa mensagem que Deus nos dá para entendermos. Que Deus coloque no seu coração o ensinamento de Jesus Cristo. Deus seja sempre louvado